E no vídeo de hoje, o sacerdócio do crente, um texto escrito pelo pastor Esteban Ângelo de Souza e publicado no jornal Mensageiro da Paz em março de 1979. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Bom seria que todos os crentes soubessem de fato o que vão fazer na igreja, pois há um trabalho a ser feito, o sacrifício que oferecemos. Portanto, não basta apenas assistir o culto. Desde os primeiros dias do homem na terra, o sacrifício foi sempre parte importante no culto a Deus. Gênesis 4:4. Depois de Abel, no longo período do antigo concerto, até o advento de Cristo, havia sacerdócio e sacrifício. Mas com Cristo, findou a lei. O sacerdócio e o sacrifício foram mudados, não desapareceram. Continuam de uma forma mais coerente com o plano de Deus. É o que deduzimos de textos como estes. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real. 1 de Pedro 2:9. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Atentemos bem neste fato. Os textos lidos falam de sacerdócio e sacrifício. O ofício sacerdotal possuía, portanto, dupla função: interceder pelo povo e oferecer sacrifício. Disto temos conhecimento e é isto que devemos fazer na igreja. Atentemos mais neste detalhe importante. O sacerdote não tinha o direito de oferecer a Deus qualquer animal como sacrifício. Os animais, para esse fim, eram especificados pelo próprio Deus e deviam ser escolhidos dentre os mais sadios e sem defeitos. Assim foi desde o princípio. Julgando pelo que aconteceu com a oferta de Caim, Gênesis 4, 3 e 5, entendemos que Deus não aceita qualquer tipo de sacrifício. Somos sacerdócio real e temos o privilégio de oferecer sacrifício a Deus, mas não temos o direito de fazer como queremos, e sim como Deus determina. Podemos ver ainda que, além do prejuízo da rejeição do sacrifício, como no caso de Caim, havia também o perigo da morte do sacerdote quando procedia de modo contrário aos preceitos de Deus. Por isso morreram 2 sacerdotes em um só momento, Nadab e Abiú, filhos de Arão. Tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Levíticos 10, 1 e 2. Então temos aí apenas uma história, mas em tudo isso Deus nos ensina a sermos obedientes e reverenciarmos a sua presença. Paulo explica: essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. 1 de Coríntios 10 e 11. O autor aos Hebreus, ele também expõe o ritualismo do sacerdócio antigo e aplica-o ao sacerdócio dos crentes em Cristo em nossos dias. Tendo, pois, irmãos, intrepidez ao entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, aproximemo-nos de Deus com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10, 19, 20 e 22.
Os crentes, o sacerdócio real, ao irem à igreja, à casa de Deus, devem estar convictos de que vão para oferecer a Deus o seu sacrifício. Neste caso, convém observar esta advertência do sábio Salomão. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as tuas obras, as obras das tuas mãos? Eclesiastes 5, 1, 2 e 6. Creio que possuímos já bastante visão espiritual para vermos nestas palavras sérias advertências. Aqui, Salomão fala de sacrifícios de tolos. Previne que Deus não aceita a alegação de inadvertência. Esclarece também que a nossa boca pode nos tornar culpados, que Deus se iraria pelo fato de alguém estar conversando na sua casa, que tal pessoa pode ser punida com a destruição das obras de suas mãos. Então, a irreverência no culto pode nos trazer, em lugar de bênção, maldição. E isso não raro acontece. Chegamos às vezes a ver até mesmo o dirigente do culto no púlpito, palestrando e rindo em voz alta à vista de toda a igreja, que poderá ressentir-se ou sentir-se à vontade para seguir-lhe o exemplo. Deus considera a todos os que frequentam a sua casa capazes de entender e cumprir o seu dever no culto. O Senhor não faz acepção de pessoas, e ao culpado não tem por inocente. Um sacerdócio real deve oferecer sacrifícios que sejam agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Você pertence a este sacerdócio real? Se pertence, veja agora que maravilhoso sacrifício poderá oferecer a Deus. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13 e 15. No texto acima, temos especificado o tipo de sacrifício que temos de oferecer a Deus, e o culto é a ocasião apropriada para isso. O Senhor prevenia, por intermédio de Moisés: ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Êxodo 34 e 20. Isto, porém, não era difícil a nenhum israelita, pois podiam trazer até mesmo 2 pombinhos ao Senhor em sacrifício. Para os filhos de Deus, na atual dispensação, tornou-se ainda mais fácil trazer-lhe o sacrifício exigido. É o sacrifício de louvor, mediante o qual nos são abertas as portas do céu, de onde emanam abundantes bênçãos para o crescimento das nossas almas, fazendo-nos transbordar de alegria, enchendo-nos de felicidade. Não é tanto quando pedimos bênçãos ao Senhor que sentimos a mais profunda alegria ou o mais perfeito bem-estar. É exatamente quando louvamos a Ele, quando derramamos a nossa voz em forma de um sincero cântico, que nos sentimos mais perto dele. Quando louvamos a Deus, mais se afastam de nós as nossas preocupações. Isso pode ser novidade na vida de alguns crentes inexperientes, mas não é coisa nova na Bíblia. Deus é Deus de todos os tempos e o louvor foi sempre parte importante nas relações entre Ele e seus filhos. Bendizem a Deus nas congregações, louvai ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor. Tributai glória a Deus. Exaltem-no também na assembleia do povo e glorifiquem no conselho dos anciãos. Salmos 68, 26, 32 e 34. Salmos 104,
Aliás, Salmo 107, 32. Diz o profeta Jeremias: Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando a luz, ele mude em sombra da morte e a reduza à escuridão. Jeremias 13 e 16. E Davi também diz: Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Salmos 22 e 3. É este o sacrifício que todos podem e devem oferecer a Deus na ocasião do culto. Graças a Deus, pois é isto o que muitos vão fazer na igreja. Você é um destes? Se o for, ajude outros a pertencerem também a esse sacerdócio real. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13 e 8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.